pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do podcast Fazer Diferente Faz Diferença. Estou aqui com a Jaque. Jaque, hoje a gente tem um desafio com a nossa convidada. Convidada muito especial. Muito especial, e o dom dela é comunicação. Comunicação persuasiva. By the way, o livro dela de persuasão é um best-seller. Ou seja, a gente vai ter que saber se comunicar muito bem hoje. Estamos sendo avaliadas a cada segundo. Exatamente. A nossa convidada, além de comunicadora, escritora, também é investidora, fundadora de startup, enfim, uma infinidade aqui de coisas que ela vai contar pra gente, porque a bio dela é muito extensa. E ela é a Maitê Carvalho. Maitê, é um prazer estar com você aqui. Vou pedir para você contar quem é a Maitê por trás de toda essa mini bio que eu trouxe e para você contar sobre sua trajetória também. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Você esqueceu de falar que eu sou de Guarulhos. De Guarulhos, exatamente. Estudamos no mesmo colégio. Sim, pois é. Eu estou muito, assim, feliz de estar aqui. Essa oportunidade de revisitar a minha história, de compartilhar coisas que eu vivi, trocar com vocês, aprender também com vocês, com quem estiver ouvindo a gente. Acho que é muito legal essa chance que a gente tem de reencontrar pessoas que fizeram parte da nossa jornada de uma forma ou de outra, em momentos diferentes da vida, porque a gente mudou e as outras pessoas também mudaram. E cada versão de nós que se encontra a cada momento, no tempo, no espaço, é um novo encontro, né? Mais do que um reencontro. Então, estou feliz de ver o que a gente vai encontrar aqui hoje. Muito bom, muito bom. Para me apresentar, né? Sim. Bom. Por onde eu começo? Vamos lá, listinho. Eu vou falar de formação e aí eu vou falar de praxis, que acho que é mais fácil. Eu sou comunicóloga de formação e sou mestre em comunicação e leciono comunicação. Leciono no MBA da PUC, da SPM e também nos cursos de livre docência da Casa do Saber. E tenho meus cursos online, vou fazer uma imersão sábado agora, inclusive. Além de lecionar comunicação e ser formada em comunicação, eu também trabalho com comunicação em agência de publicidade. Então, trabalhei no Brasil na Grey, na New Content, depois que virou Accenture, que foi comprada. Em Los Angeles, eu trabalhei para a TBWHIT, que é a agência da Apple, Disney, McDonald's. Fui diretora de estratégia lá, foi a agência que me levou para os Estados Unidos, me patrocinou. Depois eu saí para ir para Cubo como CSO e CGO, onde eu estou part-time hoje. Eu fui para Nova York ano passado, fiz esse movimento. Então, também trabalho com comunicação, mas comunicação publicitária. Escrevo sobre comunicação, tenho 3 livros publicados, 2 em português e 1 em inglês, que é a tradução do primeiro livro. Vou lançar agora em Portugal. Que legal. Muito animada. O primeiro é o Persuasão, com o prefácio da Gabi Prioli, pela editora Buzz. A gente já vendeu mais de 50 mil cópias, que é um marco bem expressivo. O segundo foi o Ouso Argumentar, pela editora Planeta, com o prefácio do Leandro Carnal. Adoro. Ele é demais. Esse é o meu livro xodó, porque o primeiro ele é mais how-to, o segundo é um pouco mais filosófico, assim. Uhum. E também sou, então, escritora. Sou palestrante profissionalmente, faço palestra, treinamento de força de vendas, palestra motivacional, fiz Ambev, BTG, enfim, Banco do Brasil. Faço palestra nos Estados Unidos também, fiz a IAPA, governo de Nova York, Wix de Nova York me contratou, aquele de site, sabe? Uhum. Então, faço palestra aqui no Brasil e faço nos Estados Unidos também, sobre comunicação, persuasão e oratória. Tudo isso com 33 anos. 33 anos. Quantas vidas Eu comecei você já viveu? cedo. E só um parênteses. Comecei muito cedo. Eu ia falar para você que a gente vai ter que ainda dar passos para trás, porque antes de toda essa parte de comunicação, palestrante, etc., você participou do Aprendiz, teve a sua própria startup. Eu queria também que você contasse disso. Fez o Shark Tank. É muito bom, porque outro dia eu tava fazendo um vídeo para me apresentar no meu Insta, porque o povo cai lá e também não entende muito bem o que eu faço, e às vezes eu fico... Como é que eu vou me apresentar? Porque dependendo do contexto, eu vou para um lado, vou para o outro. Sim. E aí eu gravei um vídeo, só que aí eu tive que ficar gravando vários offs depois, porque eu esqueci de falar várias coisas. Aí o editor falava, mas você não fez isso? Eu falei, putz, peraí. Aí eu mandava um áudio no celular e falava, põe mais isso daí, é verdade, eu esqueci. Porque
eu sempre pensei assim, eu tenho X tempos nessa vida, né? Porque todo mundo vai morrer. Ah, que jeito legal de começar a podcast. Então, todo mundo vai morrer. Aí eu falei assim, eu não quero deixar de viver as coisas que eu quero viver, sabe? Então, eu vou fazer, por exemplo, uma coisa que ninguém sabe. Eu sou atriz formada, eu tenho DRT. Já fiz... Nossa, caixinha de surpresa. Fiz no Senac, fiz oficina com a Fátima Toledo, que é uma super preparadora de elenco. Então, assim, tudo que eu queria fazer, eu falei, eu vou fazer, eu vou dar um jeito de fazer. Eu nunca fiquei, assim, pensando muito estrategicamente, tipo, ai, como que isso vai leverage alguma coisa que eu já saiba? Como que por exemplo, meu mestrado eu fiz em semiótica, que é a coisa mais inútil que alguém pode estudar, com todo o respeito que eu estudei. Mas, assim, na vida prática mesmo, você usa muito pouco. Para marketing até que usa bastante. Super, mas se você se inclina a isso, né? Assim, não é diferente de fazer, sei lá, um MBA em business, uma coisa mais assim. Mas tudo que eu faço, assim, eu penso, eu vou fazer porque eu quero. E se der certo, deu. E se não der certo, não deu. E se não der certo, vai virar aprendizado de alguma forma, tipo o livro mesmo. Saiu na pandemia o livro. Eu não vislumbrava, assim, que ia se tornar esse divisor de águas que virou na minha vida. Não. Mas, ao mesmo tempo, se flopasse e desse errado... Você fez. Eu fiz, Exato. Eu tive a experiência e, tipo... Poderia falar, eu sei como é escrever um livro. Eu nunca pensei muito. Eu acho que, assim, ter participado do Aprendiz com 18 anos... E, apesar de ter vencido a edição especial, eu não venci a edição universitária, me fez lidar com um fracasso em rede nacional com 18 anos. Então, sim, eu acho que eu perdi a vergonha de qualquer coisa, assim, sabe? Então, se alguém... Eu sabia... E depois ainda fui trabalhar no grupo das empresas, então sofria super bullying de ter feito reality. Tipo, você não é muito levado a sério, assim, sabe? Então, acho que depois disso eu falei, ai, gente... Eu já não vou ser levada a sério. Ninguém vai botar fé nas coisas que eu vou fazer. Eu vou fazer o que eu quero fazer. E se der certo, ótimo. Até um dia que a mesa virou, aí o negócio ficou importante. Hoje eu acho que talvez eu pense um pouco mais, porque eu tenho mais high stakes, assim, eu tenho mais a perder. Mas mesmo assim, eu gosto de me desafiar. Tipo assim, agora eu vou lançar o livro em Portugal. Vai dar certo? Não sei. Aí disso já surgiu o convite lá da Startse para dar aula na nova SBE, que é a Universidade de Lisboa, Nova de Lisboa, num programa de leadership para comunicação para executivos de alta liderança. Aí eu vou, agora eu vou dar aula lá em Lisboa também. Aí, tipo assim, as coisas elas vão conjecturando. Óbvio que eu faço por onde, né? Mas eu, desde 2019, eu risco dizer, e com a pandemia, eu fui aprendendo muito a me planejar igual empresa listada, assim, por quarters. Só que no caso eles planejam o ano inteiro, eu não. Eu só planejo o trimestre e ver o que vai dando. Aí, tá bom, hoje em dia, isso. assim, o mundo tá mudando tão rápido a cada segundo. Nossa, eu lembro quando eu tinha o ano inteiro planejado, tipo, assim, ó, OKRs do que eu ia fazer. Pessoal, falando de meta pessoal, assim, tá? Tipo... sei lá, parar de fumar, eu punha lá, né? Hoje em dia eu falo, eu tô dançando o ritmo do universo. Mas vamos voltar para o Aprendiz. Vamos começar do começo. Que você participou do reality, tem todo o desafio, né, de também comunicação, que você também tem que se comunicar muito bem, tem o lado do empreendedorismo, tem todas as questões dali, isso também muito te moldou para os seus próximos passos, né? Seja na empresa do grupo, seja depois empreendendo, seja levantando o seu próprio capital, levantando investimento. Então, eu queria que você trouxesse um pouco desse começo da sua jornada no Aprendiz. Sim. Eu tinha 18 anos, eu tinha visto na TV uma chamada falando que ia ter o Aprendiz universitário, porque até então... o Trump apresentava nos Estados Unidos, aí depois o Justus começou a fazer no Brasil, e aí lá pela 5ª edição que ele decidiu fazer a edição universitária. E é isso, eu estava no primeiro semestre na SPM, eu tinha passado na USP também, tinha acabado de sair do colégio, eu trabalhava com meu pai tem loja de artigos de época, assim, vuvuzela na Copa, fantasias, essas coisas. Então, desde os 15 anos eu trabalhava com ele. Teu pai é comerciante até hoje. E minha mãe é professora de inglês, meu pai também é professor de inglês. Mas hoje ele atua mais no comércio. Então,
eu me revezava nisso, assim. Antes do aprendiz, eu dava aula de inglês para criança, na escola da minha mãe, que era mais... Eu já tinha feito a certificação em Proficiency, né? Não tinha escolha, porque desde criança a gente tinha que ir para a Sim. escola, então eu ficava lá fazendo aula. E que veio me ajudar muito, né? A Exato. ter uma fluência morando lá hoje em dia. E trabalhava na loja do meu pai, que também me ensinou muito de vendas, de negociação, que é loja barriga no balcão, Uhum. enfim. Aí eu me inscrevi no aprendiz, fiz o aprendiz, e o aprendiz, ele é um reality, né? Então, assim, foi a minha primeira experiência no mundo corporativo, não foi uma experiência real, que aquilo é um simulacro da realidade. Então, assim, a campanha era montar uma campanha de marketing, a tarefa, para o Kit Kat, que era o patrocinador. Só que sem budget, do dia para a noite, sem dormir, privado de sono, confinado há 60 dias, sem poder ter acesso a designer, Um sabe? desafio maior ainda. que Era dentro da para empresa. fazer... O formato, ele é feito para você fracassar, porque se você fracassa, você rende um bom episódio. Ninguém quer sair. Imagina, pensa na audiência da Record, TV aberta, que trabalhou o dia inteiro para chegar, para ver um programa de trabalho onde todo mundo se dá bem, onde todo mundo é mais inteligente que ele, onde todo mundo é mais potente. Eu quero ver gente se ferrando. Então, o formato, ele é feito para você dar errado. Porque se você não der errado, você não tem clímax. E como é um formato não scripted, tipo, a edição que vai criar os personagens. Se eu gravar, que era o que virava, 78 horas de vocês para montar um clipe de 1 minuto, Sim. porque Pega o que a você edição do Aprendiz não é que nem o BBB. Era programa, tinha 1 hora de exibição, terças e quintas. 40 minutos do programa é sala de reunião, que durava umas 5 horas, que era a eliminação. E 20 minutos de tarefa. Eu posso pegar o dia que você xingou alguém na rua e o dia que você ajudou uma velhinha a atravessar. E é esse take que eu vou pôr. E você vira um personagem não esférico, mas plano. Então, tipo, para dar tônica para o programa, para ter personagem, para ter clímax, para ter narrativa. Tudo isso faz com que você, quando você sai, você assiste o programa, né? Eu fiquei 90 dias confinada nessa primeira edição. Você assiste aquilo e você fala assim, não, mas... Tipo assim, vou dar um exemplo, tá? E para mim esse foi o maior aprendizado de levar para a vida corporativa, porque, de novo, para mim, o mundo corporativo tem várias coisas que eu falo, gente, isso aqui é um grande teatro, é igual aprendiz. Tipo, ainda mais depois que você empreende, que você vê que o rolê é outro, né? Tipo, tinha gente que, assim, no grupo a gente falava, ai, fulano é um zero à esquerda, mas beleza, vamos passar uma função para ele bem idiota, assim, manda ele na Calunga comprar as coisas que a gente vai precisar na tarefa, sabe? Essas coisas que alguém tem que fazer, mas não é nada complicado. Só que esse fulano era um fulano sagaz. E aí ele, sei lá, a gente estava aqui fazendo um brainstorm, a tarefa era... vocês têm... Essa foi uma tarefa real. Era um caminhão, eles abriram, num domingo, 6 da tarde, e falaram, vocês têm até amanhã, meio-dia, vocês têm que vender 50 vestidos de noiva. Do domingo para segunda, meio-dia. Nossa. Me dá um caminhão. E era bem teatral, porque, né, tem que ser para TV. Então, coisas que, por exemplo, eu não sacava direito. Se eu ficar lá mandando e-mail para um monte de gente, eu vou ser super eficiente. Só que na câmera vai parecer que eu não tô fazendo nada. Esse fulano que não fazia porra nenhuma, ia lá na Calunga comprar papel e caneta, ele chegava, aí estava lá o brainstorming, né? Aí a Jaque falava assim, eu acho que a gente tem que fazer uma estratégia B2B. Já que a gente tem que desovar 50 vestidos, vamos achar um comprador que seja Distribuidor. uma empresa. Aí a Revire fala, vamos então na São Caetano, que é a Rua das Noivas. Lá a gente vai conseguir o contato de alguém e vai fazer acontecer. Aí eu falava, eu vou comprar um mailing na internet de compradores de vestido de noiva, então, e vamos fazer um disparo. Aí o Zé Ruela chegava da Calunga e levantava, tinha um chart, ele falava, galera, então, ó, o plano é B2B, a gente vai na Rua das Noivas
e a gente vai fazer o disparo de e-mail. Então, Renato, você vai fazer isso, né? Você vai fazer aquilo. Bora lá, vai dar tudo certo. O editor, que é um cara que trabalha das 9 às 5 na Record, que pega um monte de beta gravada e tem que montar um bife lá. Ele vai pegar o Ele resumo fala, aqui. esse cara aqui me deu o que eu preciso. Aí quem assiste fala, mano, o fulano é um líder nato, ele que tem todas as ideias, ele que é um não sei o que lá. E quantas vezes depois no corporativo, eu falo, Passando pela eu mesa. saquei tudo, ele tá fazendo pra câmera isso. Eu acho que assim, foi o maior aprendizado que eu tive do aprendiz, foi não basta ser, tem que parecer. E é algo que eu sempre fui muito preocupada assim com a entrega. E depois de participar do programa, eu comecei a ter uma consciência muito diferente sobre percepção. Especialmente quando eu saí e assisti o programa. E eu via pessoas que eram umas topeiras, parecendo que elas eram o Albert Einstein na edição. E as pessoas que eram brilhantes, tipo um participante da minha edição, o Rafa. Ele trabalha hoje em dia com o Jorge Paulo no 3G. Ele fez GV, ADM e Direito na Sanfran. Era super crânio, fez o IPO da Stone, fez todo o Investor Relations do negócio. Ele foi eliminado na 3ª semana. Entende? Então, também é um programa que me fez questionar muito, assim, como meritocracia. Você se mostra também, né? E, querendo ou não, no mundo corporativo, não empreender é outro rolê. Que também tem um pouquinho Mas disso. tem, até para você, para captação, para você conseguir dúvida. cliente, Sem em reuniões, dúvida. você também tem que ter esse approach. Total. Mas eu acho que essa teatralidade funciona muito bem, assim, no esquema corporativo. Sim. Porque, dependendo, obviamente, da cultura organizacional e da instituição, né? Não é em todos os lugares. São tantas instâncias no organograma que eu não tenho muito como saber o que você está fazendo, o que a tua área está fazendo. Então, as pessoas que conseguem montar esses cases e espalhar o evangelho pela empresa, sabe? Elas ganham promoção, ganham destaque, ganham 1000 coisas. Então, eu acho que assim, o aprendiz foi uma escola muito boa para mim do comportamento humano, de tudo que é bom e tudo que é ruim, mas eu acho que me roubou anos de inocência, assim, que eu não vou ter nunca como recuperar. E eu percebi que eu virei macaca velha com 22 anos, sabe assim? Tipo, passar por situações que eu falava assim, tinha uma leitura do que estava acontecendo, da dinâmica ali, muito meio isso te deu manjada, uma percepção sabe? mais aguçada. Eu acho que eu envelheci. Tipo te trouxe uma maturidade. Planos quinquenais do JK, 50 anos em 5, o aprendiz foi isso. Eu entrei com 18 e saí com 23. Mas, ao mesmo tempo, acho que você teve tanta validação externa por estar exposta numa rede aberta de televisão, que eu acho que serviu para ti, depois, até pelas gravações que eu vi você falar, de não procurar validação nos outros, mas de conseguir achar a validação dentro de si mesma, né? Sem dúvida. Na primeira edição, eu fui a personagem Garota Prodígio. Era esse o briefing. Então, se você vê, todos os cortes eram justos falando, literalmente, abre aspas, essa menina é exemplo da juventude brasileira, de talento, de caráter, de coragem. Nunca vou me esquecer, porque depois que eu ouvi isso, eu falei, nossa, meu pai e minha mãe não podem mexer mais o saco, né? Porque eu tinha 18 anos. Se eles falarem qualquer coisa, eu vou falar, mas olha aqui, ó. Na segunda edição que eu fiz, foi o retorno. Eu já trabalhava com ele nas agências do grupo. Onde que eu tava nessa época? Na New Content, que virou Accenture depois. E um dia, ele me chamou na sala dele, na Young, na época, e ele falou, olha, eu vou voltar a apresentar o Aprendiz, porque na época era o Dória que estava apresentando. Vou sair do SBT. Sei lá, a Roberta apresentava um programa de mala, quiz show no SBT. Eu vou sair do SBT, vou voltar para Record e eu vou voltar com o formato do Aprendiz. Ele comprou o formato do Aprendiz. E a franquia. E eu quero fazer uma edição All Stars. E, tipo assim, você tem que participar do programa porque você rende muito bem. E aí... Só que eu já trabalhava com ele. Aí eu falei... Qual o ponto? Sentido? Tipo, eu não vou ganhar, porque se eu ganhar, eu vou falar que é favoritismo, porque eu já trabalho com você. Ele, pior das hipóteses, você volta pro seu emprego.
Aí eu falei, bom, se é uma garantia que eu tenho, bora, né? Passar por tudo isso de novo. Na segunda edição, eu fui megera pintada, assim, de ouro. E, enfim, por diversos motivos. Acho que eu me impunha muito. Eu já tinha intimidade com o Roberto, então, às vezes, ele estava falando, aí ele vinha me atravessar, eu falava, segura aí, Roberto, rapidinho, raciocínio. Não sei o que lá, os outros participantes ficavam, assim, assustadíssimos. Mas é uma coisa que eu faria com qualquer pessoa. Tipo assim, eu tô falando, deixa eu terminar de falar, você já fala. Só que naquela época, eu tô falando de 2013, 10 anos, mais de 10 anos atrás. E com a sua idade. Exato. Não tinha feminismo de Twitter, essas coisas. Então, quem que essa menina pensa que ela era? Só isso, né? Ela se acha. Enfim. E Era aí, muita segurança para uma pessoa que estava ali pela primeira vez nas câmeras, tão segunda jovem, vez nas né? câmeras, tão jovem, e isso amedrontava as pessoas, né? Eu sempre vi pessoas em posição de poder igual a mim, assim, mas mesmo quando eu, sei lá, morava em Guarulhos, fazia badiação na Armênia, tipo, eu nunca me achei menos. Porque eu sempre pensava assim, tá bom, ele tem muitos milhões, mas eu levei um pé na bunda do fulano, eu li o Escaravelho do Diabo, eu ganhei a Olimpíada de Literatura do Robinson Crusoe. Tipo assim, eu sempre tive muito orgulho das pequenas coisas que eu fazia. Então, na minha cabeça delusional, eu nunca ficava intimidada com essas pessoas, porque eu pensava, legal, você tem os milhões aí, você ganhou a Olimpíada do Robinson Crusoe no meu, na quinta série, eu que ganhei. Então, tipo assim, que é um lema que eu sempre falo até no meu livro, que eu falo assim, a gente não tem que buscar essa validação. A gente está avaliando o outro. A gente que está lá pensando, será que eu quero ter o Justus como chefe? Será que ele é um bom chefe? Será que a empresa dele tem uma cultura organizacional que eu me identifico? Uhum. Será que esse investidor está alinhado ao meu propósito? Só que muitas vezes as pessoas acham que é arrogância você fazer isso. Porque a gente tem uma cultura muito subserviente. Principalmente no Brasil, né? Tem que aceitar o que é dado. Acho que nos Estados Unidos até menos, mas bem no menos, Brasil muito. Bem menos. Não, eu recebo perguntas, às vezes eu abro caixinha no Instagram. Hoje eu tô com 100 mil seguidores. E aí eu abro caixinha lá e vem umas perguntas assim, cretinas, mas eu tenho vontade de abraçar as pessoas que assim, como falar minha pretensão salarial? Como assim? Falando. Tipo assim, não é um crime. Velho, não é ONG, ninguém tá te fazendo favor, não. A não sei que você vai trabalhar para uma ONG, mas mesmo o terceiro setor é remunerado. Então, tipo assim, às vezes as pessoas têm um lance, e eu sempre falo, você tem que pensar, eu espero que eu goste deles e não que eles gostem de mim. Primeiro encontro, entrevista de emprego, investidor, grupinho que você está conhecendo agora, entendeu? Se você ficar nessa posição, está sempre buscando validação, você não vai conseguir nunca se autoconhecer e se satisfazer. Então, eu lembro que desde aquela época eu já não me senti intimidada. E não me sentir intimidada... Mas só uma pergunta, desculpa te cortar, mas isso na primeira edição também ou isso foi a partir da segunda? Na primeira, menos, porque eu era mais nova. Tá. E tinham outros personagens mais velhos que eu que entravam muito bem nesse perfil. Mas por isso que eu tô te perguntando, porque na verdade, no final das contas, foi também um aprendizado que você teve, aí no segundo você voltou com outro posicionamento. Mas eu era outra pessoa, né? Assim, o que eu mais fiquei frustrada eu entrei lá, eu era uma tábula rasa, não sabia nada. Aí, saí, fui trabalhar com ele, aprendi tudo, trouxe na mesa tudo que eu aprendi, megera. Então, estão me ensinando o quê? O que estão me ensinando? Se o que estão me ensinando não funciona. Não funciona para a vida real, mas não para a TV. Aí eu buguei de vez. Tipo assim, tá, Robert Greene, 48 Leis do Poder, é isso, então. E eu lembro que para mim não fazia sentido. Eu falava, mas se a gente pode falar desse jeito em reunião, por que a gente não pode falar desse jeito aqui? Porque é TV aberta ainda. Então, por exemplo, sei lá, nas agências a gente falava muito em inglês. E as provas do aprendiz eram todas de coisa de marketing, de tudo. Aí eu falava um termo em inglês. Aí vinham me zoar. Ela só sabe falar inglês. Ela se acha. Aí uma vez... teve várias coisas. Um cara que ficava me interrompendo. Aí eu dei eu chegar pra lá nele na sala de reunião. Só que isso é uma coisa que a câmera também é o seguinte. Se eu falar assim, se eu fizer isso, tá? Segura aí, Renata. Na TV, parece que eu vou te dar um tapa na cara. Uhum.
e que eu te silenciei, porque a câmera, ela amplifica tudo. Então, tinha muito disso também, de tipo... Às vezes, eu tava lá no meio da sala de reunião, aí alguém falava alguma coisa que eu não concordava, eu fazia assim. Só que aí, isso na TV, tipo, fica parecendo que você é a atriz no Wolf Maia, entendeu? Mas coisinhas que, microexpressões que, tipo, na vida prática, você dá aquela olhada pra sua amiga e fala, Só que na TV o negócio fica enorme, então quando você assiste, eu falo assim, não. Ainda mais eu que sou ariana, velho. Com ascendente escorpião, eu não consigo. Eu tento muito, mas... É um de transparente. Não né? consigo. Até hoje. Já me enfiei em cada enrascada. E às vezes eu acho que eu tô super poker face. A pessoa pergunta, tá tudo bem? Você não... Não, pensando em tal coisa, tudo certo. E eu, tipo, nossa... Enfim, eu acho que, assim, vários aprendizados. Acho que também a composição do casting era diferente. Então, E a edição? Acho que se a edição tivesse montado de outra forma, eu teria tido outra imagem, mas eles também só trabalham com o material que a gente dá para eles. Então, eu não os culpo, assim, eu não vejo uma coisa maniqueísta, sabe? Eles foram errados, se aproveitaram, porque tem muito participante de reality que fica, né? Edição. Realmente, gente. E né? Quando você participa de um Você reality, tá sujeito você tá a tudo. sujeito a isso. Faz parte do jogo, né? Você Não tem que tem estar o que fazer. disposta. Mas aí, por isso que eu não faria outro nunca mais. Saindo do aprendiz, qual que foi o próximo passo, né? Desse segundo? Você tava ainda nas empresas aí eu do saí grupo? de vez, e aí saí cancelada, saí mal. Foi trending topics, tipo assim, saí mal. Pior de tudo é que nem tinha Instagram direito pra Só não virou meme porque na época não tinha. Não, menina, tinha umas figurinhas no Twitter que eles faziam da minha cara, você acredita? Era eu chorando sempre, porque eu chorava muito. Tipo, a gente perdia as tarefas, eu chorava. Menina, mas eu posso falar, são 90 dias, meu, sem comer, sem transar, sem beber, sem ver seus amigos, sem nada. Confinado, meu. Se alguém fala alto com você, você chora. Tipo, você não tá... Não, você entra em parafuso. Mais frágil que você pode estar. Por isso Né? tem privação de sono, de comida. E eles... Enfim, por isso que eu vejo os povos sortando lá no BBB, eu falo, por muito menos não era eu. E ó, que eu sou medicada. E aí eu fiquei assim, bom, beleza. Então, saí, aí eu fiquei uns 6 meses meio que sabático, assim, meio que detox também, entendendo o que eu ia querer fazer, que tinham algumas empresas me abordando, mas eu voltei pro grupo. Eu voltei pra Grey, que também era do grupo WPP, e fiquei 6 meses só. Fiquei 6 meses. O Walter Longo era presidente na época. Essa foi a pior experiência profissional que eu tive na minha vida, mas não tem a ver com o Walter ou com a Grey em si. Foi mais no sentido de que eles tiveram a brilhante ideia de colocar 3 ex-participantes desse reality para trabalhar lá. E essa agência tinha passado por um M&A recente. Então, tinha o povo da antiga agência, da nova, e 3 ex-reality show lá no meio. E aí, era bullying fogo atrás no parquinho. Tipo assim, eles quiseram criar um novo reality sem bullying, as câmeras. Era muito boicote. Tipo, eu chegar pra falar assim, gente, como é que mexe na intranet? Ninguém me ensinar. Umas coisas assim, que eu só vi nos Estados Unidos, de nível de maldade, assim, lá, sabe? Aí, eu falei, velho, não é pra mim isso daqui. Cai fora. E foi quando eu fui empreender. Que aí eu já tinha o blog, primeiro chamava Beleza de Farmácia. Eu criei o blog em paralelo. Falei, eu criei o blog, eu não estava nem trabalhando na agência ainda. Perdão. Criei o blog, eu não estava trabalhando na agência. Aguentei 6 meses lá na agência, caí fora. Aí eu fiquei mais 6 meses. Esse ano foi um ano bem confuso, porque eu fiquei 6 meses na Grey e 6 meses na Reload, que era uma marca de cosméticos, que eu fui uma das sócias. Que depois até eles viraram de ESG, com embalagem de shampoo que era na garrafinha d'água. Não sei se vocês lembram disso. Não. Enfim, foi uma sociedade não muito bem sucedida, mas eles compraram a minha parte no final. Eu fiquei lá como diretora de marketing sócia por 6 meses. Aí, quando eu saí, que eu fiz Beleza de Farmácia, aplicativo.
Que era grana própria. Isso, que era um aplicativo. Meu pai me ajudou, investiu lá também, mas tipo, R$5.000, sei lá. Eu queimei meu caixa, tinha o Denis, que era o CTO que programava. E aí, era um app que você comparava, tipo, cor de esmalte, de batom, você punha lá. Eu quero esse nude da Dior, tem esse da Colorama. Aí, lancei o app e comecei a sair em vários veículos, assim. Na Vogue, no Estadão, tudo espontâneo, assim. Na época não tinha assessoria de imprensa, não tinha nada. E um dos produtores do Shark Tank, que ia ser a primeira edição no Brasil, tinha feito o Aprendiz também. Aí viu no Facebook que eu tava empreendendo e me mandou um inbox falando: por que você não grava uma teste de VT pro Shark Tank? Você pode divulgar seu aplicativo lá e tal. Esse aplicativo é muito inteligente. Você fazia um depara das marcas super inacessíveis, mais caras, com marcas mais baratas que poderiam entregar praticamente a mesma coisa. Sim. E a gente... Como era? Mas não tinha inteligência artificial naquela época? Não, eu era inteligência artificial. Eu ia mas era você que fazia na Sephora e passava numa unha e na Sumire passava, não tinha nem dinheiro pra ficar comprando tudo isso. Tipo, tanto que eu fiz o pitch no Shark Tank, a minha ideia pra montar o catálogo, era comprar os produtos e ficar testando, não tinha. E mesmo com inteligência artificial, acho muito difícil, porque cor é luz, né? Então a gente tinha que testar. Testar mesmo. Eu sei que, assim, eu achei a ideia muito legal, mas eu cheguei à conclusão, com o passar do tempo, que assim, como a gente ia monetizar isso, entende? Sim, tem usuário, mas não tem pagante. Ia ser um marketplace, só que a margem é muito baixa. E aí ia ser heavy share com as farmácias. As farmácias já ficam com muito pouco. E como a minha ideia era vender o produto de ticket baixo ainda por cima, a conta não fechava. Aí você punha lá mais 3% do meio de pagamento, mais tanto. Não... Ou eu ter que ter um volume bizarro que eu não conseguia ter. Enfim, o negócio o modelo de negócio em si não foi. Mas o pitch que eu fiz no Shark Tank era da Beleza de Farmácia, que foi o blog que virou o app. Isso eu tive desde o momento que eu estava na Reload com a marca de shampoo. Eram 5 SKUs. Era shampoo, condicionador, máscara, ampola e leave-in. E sem sulfato, sem parabeno. Foi uma experiência muito legal de indústria. A gente tinha terceirista que fazia tudo, o Givaudan que assinou fragrância. Foi muito legal, assim, ter essa experiência empreendedora, mercado real, antes de ir para startup. Na inocência mesmo, eu achei que ia ser mais fácil ir para o digital, porque indústria era, tipo, bizarro, a gente precisava de pedidos muito altos para conseguir movimentar. Aí eu queria comprar uma embalagem, não podia, porque esse fornecedor só atendia um pedido mínimo de tanto. Queria fazer uma formulação limpa, mas para não ter parabeno, o custo ia para o triplo. Então, eu falei, tem que saber, vamos para o digital, que é fácil, que é bem mais tranquilo. E tem escala. Exato. Vamos fazer o app, transformar o blog num app. Aí eu fui no Shark Tank, a gente tinha acabado de lançar o app. Tinha, sei lá, 5.000 downloads. E nem sabia quem eram os Sharks, porque ele era a primeira edição. Era a primeira. Então era, tipo, meio que um tiro no escuro, assim. Eu descobri quem eram os Sharks um dia antes da gravação. Aí fiz o pitch, recebi não dos 5. E ainda a Cris Arcangeli, que era a que eu mais queria até então, me esculachou. Nossa, falou que eu tava comparando Fusca com a Ferrari, que era uma heresia o que eu tava fazendo. Tipo, sendo que ela não pegou a visão de democratização, né? Beleza, mas honestamente, nessa hora, eu falei, mano, eu não quero que ela seja minha investidora. Aquele negócio do eu espero que eu goste deles. Eu falei, não gostei da postura dela, achei elitista. Não foi ela que negou meu negócio, amor, sou eu que não quero mais ter nada a ver com isso daí, entendeu? E aí, no final, eu fiz uma contraproposta pra Camila e ela entrou. E aí, depois de uns 3, 4 meses, eu fui fazer aceleração na ACE. Fiz o Google Campus também. Gente, da minha safra desse Google Campus, eu entrei porque, sei lá, foi Calói e André Barrens são muito queridos, porque a gente não tinha nem um 12avos do que as outras startups que estavam lá. Uma era a Goop. Nossa, é verdade. Porque foi logo que lançou, né? Olha o meu batch. Uma era a Goop. Mari e Bruna. A outra era... Gente, qual era o nome desses meninos? Eles faziam inteligência artificial para poupar tempo. Eu sei. Também não lembro o nome, mas eu sei. Era o Poupinha, não era? Sei lá, era só gênio nesse batch.
E eu com o meu aplicativo de cosméticos, mas enfim, foi muito legal. Mas lá que você pivotou para Bipass. Na Ace. Na Ace. Não, o Google Campus foi mais quando um espaço a gente tava, também, que eles tinham, né, o programa de aceleração. A gente tava... É que eu não fui residente. Eu fui de um programa que eles trazem vários Googlers. E aí você fica imerso lá por um mês. Tipo um bootcamp. Não, eu não fui residente. Até porque eu já tinha escritório lá na Ace também. Depois fui pro WeWork. Porque a gente tinha desconto. Antes do WeWork aconteceu o que aconteceu também. Mas enfim, aí, calma, deixa eu lembrar. Tá. Shark Tank, Ace. Entramos na Ace, começamos a fazer um programa de aceleração. Mas não precisou de 2 dias para ver que eu não tinha modelo de negócio. Eu falei, véi, isso aqui... Não vai dar certo. Não, assim, a conta não fecha. E era muito falado lá pra gente que, assim, não tem problema se tiver que mudar o modelo de negócio. Porque se são early stage, a gente tá investindo nos founders e não no produto ainda. Você não tá comprando market fit, você tem 200 chasms para atravessar. Então, a gente foi testando, a gente voltou para uma fase de discovery mesmo, de validação, de job to be done, de testar, de entrevistar. E aí, a gente foi vendo que serviços tinha mais ineficiência que no varejo de beleza, e a dor era maior, e tinha recorrência. Então, ia ser ótimo, pensando em unit economics, assim. Aí, eu pivotei, não matei de vez a beleza de farmácia, deixei ela como um lead gen, porque trazia muito seguidor, muita gente. Sim. Mas no final, fui dando um phase out. E aí, virou Bipass. Foi quando a gente graduou lá na nossa aceleração. E para quem tá ouvindo, o que é o Bipass? Era um SaaS-enabled marketplace, que nada mais era que uma assinatura com o marketplace, porque a gente conectava salões de beleza a consumidores e oferecia a parte de SaaS. Era um Gympass para salão de beleza. Exatamente. Uma assinatura para consumidor final. Isso. E você rentabilizava no programa de assinatura com o consumidor final e também rentabilizava do lado do salão? A gente não cobrava o software, até porque eles nem tinham software, a maioria tinha. Grandes salões tinham softwares antigos, tipo AZ, poucos na nuvem, assim. As que tinham era mais do Férias, gente. Como que é o nome dele? Não sei. Ai, esqueci o nome. Enfim, tipo Mind and Body daqui, assim. Que são ótimos, esses meninos são ótimos. E aí, tanto que na época, olha só, a history in the making. As duas são grandes amigas minhas até hoje. Eu criei um grupo de founders de beauty, e era eu, porque eu ia usar a API da Carolzinha, do Gal Salão. E ela na época tinha a Lapag, que era um software e maquininha para salão de beleza. Ela estudava no INSPER e ela tinha essa startup que depois virou a Gal, que levantou 10 milhões de dólares com a Mona X. Uau. Tipo, fez um olho para salão de beleza. E a outra era a Cecília, da 321 Beauty, que depois fez um modelo em company de B2B. A gente era o grupinho das founders de beleza ali. E a gente meio que usava dos serviços umas das outras para meio que se alavancar e fazer o mercado em si mais crescer, era a nossa visão. E a gente não tinha modelo de negócio conflitante no todo. Eu tenho um orgulho delas, porque olha onde elas chegaram, né? Bom, enfim, só curiosidades. Aí, fomos fazer a Bipass. Tive complicação e dificuldade desde o começo, porque você não tem como ter uma empresa de tecnologia se você não tem uma pessoa de tecnologia muito skin in the game. O Denis saiu, o CTO. Aí eu entrei com outro que eu fiz um vesting curto para ver o que dava, não deu em nada. Aí veio a Kelly, que era uma pessoa que a gente se dava muito bem, uma pessoa diligente, tudo, mas que não tinha essa pegada tão empreendedora. Então, a maior dor, né? Meu maior achar o CTO. Foi tecnologia, sem dúvida. Eu fiquei por muito tempo rodando na base do... Fui a primeira cliente da escuta da Marina Vaz, de Customer Service, porque a gente era para ter um atendimento automatizado, um bot,
E até eu conseguir fazer a integração do GivoChat com o ChatFuel, que era no code, que eu aprendi num vídeo do YouTube, eram seres humanos fazendo esse atendimento, ligando para um salão e falando, vai vir a Renata 3 da tarde. E muitas vezes as pessoas queriam salões que não estavam na nossa base. O que o consumidor ganhava, também, né? Maite, por ele fazer parte desse... Ele economizava, porque a gente comprava no volume, quando o salão era parceiro. E aí saía mais barato para ele. Saía mais barato para ele, então ele também, mesmo se ele não fizesse uma unha por mês, ainda assim o valor fechava a conta. E aí, em contrapartida, vocês pediam uma recorrência de mínimo 3, 4, 5 meses. O que a gente pedia para o salão, na realidade, era assim, deixa a gente te oferecer como parceiro e faz um preço promocional se eu te comprar 50 unhas no mês. Entendi. Aí a gente, por trás, o que a gente tentava fazer é, se a Joana quer ir nesse salão A, mas eu tenho esse B, que eu preciso bater 50 unhas por mês, e é a 500 metros do salão A, eu vou tentar jogar ela para cá. Porque era estratégia de micro-market, pra gente crescer e ganhar... Era em São Paulo. São Paulo. Mas muitas vezes era eu em salão, conversando com o dono, mas muitas vezes, todas as vezes. O cara falando assim, eu não tô entendendo, eu não quero entender. Eu só falava assim, eu vou deixar pago 10 unhas aqui. E eu vou mandar uma galera aqui. Eu nem explicava muito. Aí, quando ele vinha que tinha volume, aí eu fazia o pitch de verdade. Porque se eu chegasse lá assim, oi, tudo bem? Então, existe uma plataforma. A maioria deles, né? Isso daí não vai dar certo. Porque já teve o isso, já teve aquilo, já teve o outro, não. Isso daqui não vou. Então, eu só preferia chegar lá e falar assim, olha, eu quero comprar X, me dá um desconto. Pronto, já deixava lá pago e ficava administrando esses... os horários. Matchmaking. Sabe o que é interessante? É que tanto na primeira quanto na segunda BPAS, teu viés foi de democratização, né? Sim, sempre. Então, teu olhar sempre foi mass market, né? Sempre foi para como que eu trago mais gente para dentro do bolo, né? Não tinha como ser diferente. Tipo assim, assim, eu tive alguns privilégios na vida, mas eu sou uma pessoa de classe média. Tipo, eu cresci tentando achar as coisas parecidas para comprar, porque eu não tinha acesso. Hoje em dia eu tenho. Mas na época isso era algo que eu sabia que... Era uma dor que não era só sua e que você sabia que era dos outros. Que era emocional também. Você quer pertencer, você quer ter aquela cor da moda, você quer fazer parte, entendeu? Então, tuas ideias de negócio vieram das suas próprias dores que você... Num primeiro momento, sim. Mas aí eu fui validar para ver se eu não era a única, né? Pra não ficar muito numa egotrip, assim. E, resumidamente, o que houve que a BPAS não foi pra frente? Então, aí isso a gente pivotou em 2017. Aí, 2017, 2018, 2019. 2019, a gente já estava crescendo a base de salões, já tinha... Eu arrisco dizer que a gente estava encaminhando para um Product Market Fit. Mas com todos os desafios que uma tecnologia ineficiente tinha, né? Porque era tudo um bando de gambiarra que a gente fazia. Zapier, com integração no Slack. Tipo assim, se não tinha tela preta, abre seu código. Eram vocês. Era um monte de gambis, assim, que a gente fazia no code, mas rolava. Com dinheiro próprio e com... A gente tinha... Não, a gente recebeu um aporte da ACE, mas que era para pagar folha, assim. Eu mesma nem salário direito tirava, sei lá, 3 mil reais por mês. E aí, eu tava rumo a... andar de lado. Captar. Não, a gente tava fazendo a captação. Tá. E aí, a gente fez um bridge com os investidores que já tinham, para garantir um pouco de runway, enquanto eu batia na porta dos Canary. Dos fundos de VCs. Canary era muito nova. Nossa, eles não tinham nem escritório próprio ainda na época. Era uma salinha dentro de um grande que tinha ali na Faria Lima. Ela fez com todo mundo. Camry, Redpoint. Astela. A gente era muito pequena para a Astela não fazia esses investimentos de early stage na época, não. E não existia isso na época. Essa é a verdade. Tipo, meio que tanto que esses fundos menores, a Canary foi o primeiro que surgiu mais institucionalizado, que tinha um term sheet que, tipo assim, não vamos interferir no micromanaging da sua operação, mas vamos te dar dinheiro de verdade para você. Redpoint na época se interessou porque tinha muita sinergia com o Gympass, só que meu cap table era todo cagado.
Porque o investidor anjo tinha 17%, a aceleradora tinha mais 10%. Tinha a Camila. Aí eu mesma, founder, já estava com quase menos de 50%. Aí todos eles falavam. Não só Redpoint, né? Porque isso para fundo cap table é um dos... Arruma o cap table e volta. E aí a gente vai vendo. Então tinha a cap table, que foi um grande empecilho real, né, na minha captação. E eu também não tinha malícia de saber conduzir, conversar com os investidores atuais que estavam no cap table para mostrar que fazia sentido. E também, enfim, uma série de coisas que eu acho que não vem ao caso, mas além disso, meu CAC estava muito alto. E a gente ainda não tinha delta T para fazer o ratio com a LTV e falar faz sentido, não faz sentido. Então, a gente estava num limbo horrível de não ter ainda alcançado um product market fit com métricas que eu poderia virar para um fundo e falar, olha, se colocar X quilos de carne vai sair 10 salsichas, eu não tinha como falar isso. E teu CAC era todo investimento online para aquisição de clientes? A maioria, influencer com ativações que a gente fazia, então a gente ia na Velocity, trazia gente, aí o CAC baixava, porque a gente quase não tinha custo, a gente dava trial. Primeiro a unha grátis, que a gente subsidiava, mas aí a gente pegava e fazia assinatura. Cara, eu sei que eu tinha uma deficiência como CEO também de operacionalizar, eu não era uma boa COO, e eu não tinha como ter uma COO. Então, eu não consegui conciliar fazer o fundraising com tocar o operacional, porque o fundraising foi um full-time job. Que eu também nunca tinha feito. Então, assim, essa época foi a pior. Aí foi quando eu até pensei, na época foi quando teve aquele boom de ICO, de crypto, de blockchain. E eu tinha voltado do South by Southwest, eu tinha visto a palestra, eu falei, é isso, a Bipes vai virar um ICO, um NFT, sei lá o quê. Fiz white paper, queria fazer o meu ICO, não sei o quê. Aí os investidores me falaram, mas você tá pirada. E eu acho que eu tava mesmo. Não, honestamente, hoje eu invisto, eu sou investidora de startup. Se as founders do portfólio chegassem como você... Hoje eu vou olhando e falei, nossa senhora. Coitada, amiga, volta depois. Tanto que quando passou esse frisson, eu escrevi um e-mail para os investidores falando, gente, eu peço desculpa. Você escreveu? Escrevi, falei... Mas quando que foi o momento que você conseguiu enxergar isso, né? Que você percebeu que... Eu acho que depois que eu vi que a ICO não ia ser a salvação, que eu estava mais preocupada em tentar resolver um modelo de negócio que eu não consegui comprovar. E, enfim, que eu não ia conseguir fazer aquilo acontecer no bootstrap, não mais. Que eu ia precisar de muito capital. E ainda um capital para gastar numa fase que eu já deveria estar mais madura. Sim. Para ainda continuar testando. Eu tô falando isso hoje. Na época, se você perguntasse, eu já tinha product market fit, eu já isso, eu já aquilo, mas eu acreditava de verdade, entendeu? Então, assim, eu acho que eu perdi o timing. Eu acho que eu tinha que ter comprovado mais métricas antes. E como foi para você conseguir ter esse discernimento de que não deu? Ou vou fechar ou vou continuar? Só aconteceu porque no finalzinho de 2018, depois de... Eu vou falar, mas meio por cima. A gente negou um investimento institucional sério com a premissa de que a gente mudaria, que a gente teria um investidor próximo do ecossistema que eu estava garantido, que não aconteceu. O investidor deu para trás. Entendi. E eu já tinha feito empréstimo no banco. Putz. No meu nome. Nossa. Sem ter contrato ainda com esse investidor. Nossa, e aí... caos. Aí foi um caos. Aí eu comecei a adoecer. Aí eu tive sepse no meio disso. Nossa. Foi em agosto de 2018. Eu morava aqui perto, na Alvorada, bem com a Santo Amaro. Aqui. E aí eu fui pro Santa Paula achando que eu tava com uma intoxicação alimentar.
E não saí mais, saí 15 dias depois. Eu tava... Foi direto pra UTI, fiquei na UTI uns 7 dias. Aí rim, fígado, intestino. Fiquei muito mal. E quando eu saí de lá, eu falei, velho, esquece... Repensou em esquece tudo, né? esse negócio de cripto, não vai rolar. Esquece eu ficar pegando dinheiro emprestado no banco se quem já tinha garantido que ia entrar não entrou até agora, não vai entrar. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Tipo, acho que eu ter quase morrido me fez pensar muito também se eu morrer, quem vai tocar essa empresa, né? Então, eu fui muito honesta, muito transparente. Eu falei, olha, eu não vejo isso crescendo, não do jeito que tá. Não me sinto também backed up por parte de um grupo que deveria back up. E nem financeiramente, nem em estrutura. E eu acho melhor encerrar a operação. Assim, eu deixo em aberto para passar meu equity para alguém, se vocês acharem algum founder, e me comprometo a tentar achar alguém para pegar. Acho que eu fiz tudo que eu podia para fazer isso aqui. Enfim, e tinha muita encheção de saco também, que era, tipo assim, tava fazendo o que no South by Southwest? Que eu fui com o meu dinheiro. Você tinha que prestar contas da tua vida, não, CPF. Você tem que comer miojo todo dia e trabalhar 20 horas por dia e não ter vida social. Era essa a cultura de... Mas pode falar o que eu acho? De startups na época. Era cafona. Eu lembro, tipo assim, se eu tava arrumada pra ir trabalhar, era, tipo, mal visto. Assim? Porque tá todo mundo aqui com a camisetinha da... Ai, eu me recusava, eu nunca fiz camisetinha, fiz uma só, mas pro evento. Eu vou ficar usando isso, todo mundo cheirando a CC. Ai, vai tomar um banho, vai, sabe? Umas olheiras aqui, desse tamanho. Você sabe o que eu tô falando. Eu não quero fazer parte disso. Se é pra fazer parte disso, eu tô fora. Mas era uma cultura, né, na época, acho que era isso que não existe mais, eu acho. Não ia falar isso. Na verdade, eu ia falar que eu acho que assim como você tem que ter coragem pra começar um business, você tem que ter muita coragem pra encerrar ainda um mais, business. Né? Eu morri. Porque para encerrar um business, você tá falando assim, fracassei. Mas estou ok com isso porque eu vou virar a página e começar um novo capítulo. Só que muita gente fica andando ali de lado, sem ter essa coragem de encerrar o capítulo que já deveria ter sido encerrado e precisa de uma doença, precisa de algo muito grande para você tomar essa decisão. E, minha filha, às vezes nem com isso. Porque assim, o que mais tem é a gente mentindo pra si mesma, assim. Mas não de maldade, é porque tá na completa ignorância. Mas mesmo. o Flávio fala muito isso nas palestras dele, né? Você tem que saber muito bem, assim, até onde vai a sua pessoa jurídica quando começa a entrar na física e o quanto isso vai acabar com você. Não, e foi uma... tem que saber qual que é o momento que isso tá sendo prejudicial, né? Pra mim, foi um luto. Que é muito difícil. Eu morri figurativamente falando, porque a minha persona profissional era quem eu era. Eu não era a Maitê. Eu era... Por isso que eu amo que hoje eu sou escritora, professora, porque se um negócio der errado, tem o outro, e aquilo não vai me definir. Mas assim, CEO e founder da BPAS. O dia que eu fechei, eu falei, quem sou eu? E se você carrega a sua persona profissional com você para todos os espaços, você vai adoecer. Sim. Você vai adoecer, mas porque aquilo te define, né? Exato. E assim, gente, você é filha, você é mãe, você é esposa, você é amiga, você é tantas coisas para se definir numa persona profissional. Só que eu lembro de pensar assim, por exemplo, eu amava dar palestra. Eu amava fazer o pitch. E aí eu falava, vou falar palestra, fazer pitch de quê agora? E foi ali também muito que começou o spark de entender que, tipo, puta, minha potência tá em outro lugar. E você já tinha perdido quanto de grana nessa altura do campeonato? Uns 100 e poucos mil. Assim, dá pra tempos daquela época. Hoje em dia, corrigido, eu não sei quanto daria. Mas você não deixou isso te afetar, né? No final das contas. Fiquei trabalhando pra pagar a dívida. Tipo, aí eu fui trabalhar na ACE, que era uma das investidoras com Corporate Venture, e parte do dinheiro era para pagar minhas dívidas de startup e para devolver a parte de um bridge de um dos investidores que tinha feito. Aí juntei grana, e aí, olha só, eu comecei a pensar, eu preciso fazer dinheiro em dólar. Se eu fizer dinheiro em dólar, eu pago rápido minha dívida. E aí eu comecei a pegar freela. De publicidade mesmo. Com uma empresa americana. Eu olho, na época, meu primeiro freela pra gringa foi pro Hyperloop. Que legal. E aí eu fui pra LA pra fazer um deck de estratégia, uma apresentação.
E nessa viagem para LA que eu conheci o pessoal da Child Day, que eu já conhecia a esposa de um diretor de arte que trabalhava lá no South by Southwest. Eu tava lá para fazer esse freela pro Hyperloop. Aí, num happy hour assim, falei que eu tava lá para isso. O cara falou, você não pensa em voltar pra agência? Eu falei, Deus me livre, nunca mais. Falei assim, já paguei todas as dívidas kármicas que eu tinha. Assim, eu tenho meus limites. E voltar pra agência, definitivamente não. Ele falou, você tá falando de agência no Brasil. Falando de agência nos Estados Unidos. É outro mundo. É outro modus operandi, outra ética de trabalho, é outro ritmo. Outros clientes, né? Porque no Brasil, geralmente, o que eles mandam? Um que vision, aí troca a Selena Gomez pela Bruna Marquezine, e Because You're Worth It, você traduz porque você vale muito e põe no ar. Você não tem muita agência criativa. Ele falou, não, aqui é outro mundo. Aí eu falei, não sei. Vou tentar. Posso considerar. Fudida, mal paga, ainda se achando que tava na posição. Era assim, eu não sei. Eu vou pensar. Aí a dívida tá lá crescendo. A empresa pra lá e pra cá, enfim. Mas na época eu tava fazendo uns projetos legais também no Brasil com a Ace. Peguei Corporate Venture do Península pra fazer. Então a gente tinha tipo reunião com a Bílio. A gente fazia muita coisa legal. Assim, eu não ia querer me meter de novo num negócio que eu falei, a agência não dá. Mas enfim, o fato foi, conheci esse cara mandou meu currículo, que era marido da Carol, minha amiga, pro CCO, que mandou meu currículo pro Managing Director, Michael Claypool, que fez uma entrevista comigo. Eu lembro até hoje, eu tava indo pro Cubo novo. Quer dizer, que já deve ser velho hoje em dia. Mas o Cubo da Vila Olímpia. E eu tava indo conhecer. O Murta tinha me chamado pra ir lá. E eu encostei eu tinha um 500 na época, na 23, pra fazer o call. Nossa. E aí depois, quando eu tava falando com ele, eu falei, eu tô na 23, não sei o que lá. Ele falou, chega no lugar que você tem que chegar e depois você me liga. Aí eu fiz de uma daquelas buffs que tinha no Cubo, essa entrevista. E aí deu super certo. Aí ficou naquelas. Então tá, então agora você vai conhecer o C Motherfucker O. Agora não sei o quê. E eles sumiam por 2 meses. Aí voltava do nada. Mandava um e-mail. Agora a gente quer que você fale com a nossa presidente, a Erin Riley. Aí eu, tá bom. Tava no South By quando eu fiz entrevista com ela. No Marriott ali, perto do Austin Convention Center. Isso de 19? Isso já era 19. Tá. Foi se arrastando, do fim de 18 a 19. Tá. Tipo, eu não tive tempo de me recuperar. Eu fechei a empresa, no dia seguinte, meio que eu já comecei a frilar. O que, no final das contas, é bom só pra saúde mental, né? Assim, pra você não cair naquela... Sim. É que eu não tinha escolha mesmo. Naquele looping. Pra ser sincera, adoraria tirar um sabático, não vou mentir pra você, não. Não foi escolha, não. É porque foi necessidade. Mas também tem muita gente que nem consegue, que não tem nem a força pra... Independente. Não, a força chamava boleto, velho. Eu tava chegando. Aí eu lembro... Esse é o título do episódio. A força chamava boleto. Escolhidíssimo. Até hoje, é que agora chega em dólar, então a força vem, vezes 5. 5 pra 1. É uma opção que não existe. Cara, eu sei que... Eu falei, esses gringos não vão me contratar, eles estão de zoeira. Continuei fazendo meus freela pro Hyperloop, trabalhando na Ace, pegando freela de tudo. Veio o convite da SPM pra dar aula. Foi quando eu criei o curso de persuasão. Foi a primeira vez que comecei a falar sobre o tema. Então, como foi que você reconheceu essa tua potência? Porque você falou rapidamente. Quando eu percebi que eu ia sentir falta de fazer pitch, quando eu percebi que eu ia sentir falta de palestrar, eu comecei a entender que aí estava a minha potência. Eu nunca olhei para isso, porque isso sempre me foi jogado na cara como uma coisa ruim. Desde o aprendiz. Desde aquela época. A Maitê não vai bem nas tarefas, mas ela é boa de lábia, então ela enrola os justos na sala de reunião. A Maitê, tipo assim, tem essa empresa caindo aos pedaços, mas ela é boa de lábia, ela convence os investidores. A Maitê, não sei o que lá, não faz porra nenhuma, mas ela é boa de lábia. Isso sempre me acompanhou. Então eu tinha pavor de olhar para isso. Porque eu falava assim, não, tá louco, vocês já falam que eu sou vendo gelo para esquimó. Sem eu ser self-proclaimed persuasiva, imagina se eu contar que eu sou mesmo. E pior, que eu sei a teoria para isso, acabou para mim. Ninguém vai confiar em mim, tipo, vendedora de carro usado. Só que aí eu falei assim, cara... Como usar isso a seu favor? Né? É isso. E assim, eu tinha tomado muito no cu, com um monte de experiência. Eu falei assim, eu quero escrever o livro que eu queria ter lido quando eu tinha 18 anos.
Então já veio essa... Quando você estava freelando, já veio essa ideia de escrever um livro? Fazer o curso. Primeiro veio o curso. O livro veio do curso. Mas é o mesmo conteúdo. Tá. Eu falei, eu quero fazer um curso para ensinar. Ele nasceu muito assim, de tipo... Aprenda para se proteger. Então, eu dava muita ênfase nas falácias, técnicas de negociação. Porque eu caí em todas elas. Não porque eu era a fodona que sabia o que estava fazendo, mas porque eu caí em vários desses esquemas. E eu sentia que o tema era sempre abordado com uma visão muito anos 80, assim, yuppie, sabe? Ai, Glenn Luz. Ai, as armas da persuasão. Eu vou comer sua mente, fazer o que você fazer. Eu quero que você faça o que eu quero. E eu nunca pensei na persuasão dessa forma. Na minha cabeça era tipo... Eu acredito tanto no que eu estou falando e fazendo, e é consistente com provas lógicas, como Aristóteles fala, que é o logos, que eu vou estruturar o meu discurso para isso. Então, eu quis trazer um lado mais humanizado. Eu falei, sim, quer saber? Vai se chamar Persuasão, o nome do curso, e é um curso que ensina as pessoas a serem mais persuasivas. Não é isso que falam que eu sou? Então, foda-se. É isso que eu vou fazer. E foi uma ótima fonte de receita também na época. Nossa, eu tava... Foi infoproduto? Ou Não, na SPM. Tá. Só que a SPM, ela paga o professor por quantidade de alunos que traz nesse formato. Não sabia. Diferente. Então, eu trouxe muito, muito, muito aluno, né? E a exposição pra ti nunca foi um problema, né? Não, porque eu acho que não tive escolha. Tipo assim, depois que passou o aprendiz, eu fui mais exposta e menos. Eu aprendi que dá para ser exposto se você controlar a sua narrativa. Então, eu falei, bom, já que é isso... Tipo, hoje, por exemplo, eu vendo meus cursos e meus livros muito através do Instagram. São 100 mil pessoas ali. E eu comento de vida pessoal, falo de um monte de coisa. Eu não sinto muito essa decisão, acho que, sei lá, com 18 anos eu tava chorando, um ranho caindo na TV, sabe? Então, não tinha muito o que fazer. Não te incomoda, né? Não, porque eu acho que... Primeiro que eu gosto muito de compartilhar. Seja em sala de aula, seja dando palestra, seja aqui gravando. Então, eu penso que... Como que uma pessoa que gosta de compartilhar não vai estar exposta? Sim. Então, eu acho que... Faz parte do jogo. São coisas que vêm. Acho que eu consigo conduzir, controlar o que eu compartilho, até que ponto, de que forma. E olha lá. Mas... estar exposta... Tipo assim, se eu lançar um negócio amanhã, você vai saber. Eu vou fazer questão que todo mundo saiba. Eu vou me enfiar em todos os jornais, eu vou gritar aos 7 ventos. Da mesma forma que se der errado, eu vou ser a primeira a falar. Gente, fechei minha empresa, não estava dando certo, muito obrigada. Segue meu contato. Porque eu acho que assim... Não porque eu dei uma satisfação para alguém, mas é porque eu penso assim... Só tem um jeito de fazer, que é dando tudo de mim. Então, eu vou ter que contar. Sim. Hoje eu tô um pouco mais comedida, porque... Enfim, depois que fui para os Estados Unidos, eu mudei bastante, mas eu vou chegar nesse capítulo. Acho que... Quantas horas a gente tem? A gente acabou de calma, mas eu já tô na fase que eu tava indo para os Estados Unidos. Então, eu vou só voltar e eu retomo a sua pergunta. Não vou deixar depois fecha, capítulo Estados Unidos. Eu tava com a autoestima super, super, super prejudicada. Porque, como eu disse, minha persona profissional era de CEO e founder. Então, tipo assim, eu morria de vergonha de ir nesses lugares, sabe? No Cubo, no Google Campus, nos eventos. E todo mundo te perguntando. Como é que tá meu pé? Faliu. Porra, não é legal jogar essa e falar, mas de boa. Quem fizer isso é psicopata. Fora a vergonha que eu tinha de investidores e tal, me cobrei muito. Então, eu dei uma sumida, abaixei a cabeça, comecei a trabalhar, fui trabalhar com corporate venture, fiquei fazendo meus freelas e essas entrevistas infinitas que não davam em nada. Aí, esse cara, que é o gringo que mais tinha me curtido, ele era, tipo, diretor. Da agência. Aí ele virou Managing Director. Tá. Aí, quando ele virou Managing Director... Acelerou o processo. Acelerou o processo, porque ele tinha autonomia, ele tinha verbo e ele conseguiu me trazer. Pra Los Angeles. Aí ele falou assim, vem pra Los Angeles, tipo assim, semana que vem, pra gente fazer um chemistry session e ver se dá liga. E a gente, tipo, porque imagina só, eu não tinha visto. Chemistry session. Chemistry session é tipo ver se o santo bate. Tá. A gente vai contratar essa maluca que imagina eu chego lá gritando, dando cambalhota, arrotando, sei lá. Não sei, gente. A gente nunca sabe. Ele falou assim, vem pra gente ver se você curte a gente também. Sim. Não só. Se dá liga, né? Realmente. Aí eu falei, cara, eu queria muito, né, por dentro, mas eu falei assim, mano, eu não posso ir.
não posso ir, porque se eu falar que eu posso ir na semana que vem, ele vai ver, essa menina não tem nada pra fazer. Aí eu falei, eu não posso ir. Mas era mentira. Eu poderia, não era mentira, eu tava fazendo meus trampinhos lá, mas assim, daria pra eu ir se eu quisesse. Eu falei, eu não consigo ir. Tem alguma chance de você vir pro Brasil? Não basta ser, tem que parecer. Tem que parecer. Técnica persuasiva. Tem alguma chance. E ele tá assistindo agora com a tradução em inglês embaixo. E ele virou meu amigo, o Michael, eu gosto muito dele. Aí ele falou assim, vem pro Brasil. Ele falou assim, vai ter um encontro da TBWA, porque a TBWA tem agência no Brasil. Da TBWA daqui a um mês, no Rio. Eu posso pegar uma diária para São Paulo, pode ser? Aí eu falei, pode ser. Aí encontrei com ele para tomar um café no Santo Grão, da Oscar Freire. Nossa, eu tava muito nervosa. Imagino. Eu lembro a roupa que eu tava usando. Uma roupa nada a ver. Era uma... Lembra aquelas camisas flanela, xadrez? Que era uma moda. Nossa, sei, lembro. Que publicitário era meio festa junina que eles iam trabalhar. Eu tava usando uma dessa que era rosa e roxa. Olha as ideias. Uma calça boca de sino com uma botona enorme, assim, pra eu parecer alta, porque eu falei, ele é gringo. E óculos pra parecer mais velha e inteligente, porque eu tinha 28 anos na época. E não pode perguntar a idade em entrevista nos Estados Unidos. Tá. É contra a lei, não pode perguntar a idade. Não tem nem data de nascimento? Nada. Onde mora, nada. Assim, saber que eu morava no Brasil. Mas quando eu fiz o treinamento do compliance lá, tudo é processo. E aí, porque pode ser ageismo, pode ser para muito nova, muito mais velha. Sim. Pode ser, ela mora longe, ela não vai chegar no horário. Interessante, enfim, vários layers de preconceitos. Aí, chegou, ele é menor que eu, sem salto, gente. Ainda bem que você quis tirar o salto. Não, a gente ficou sentado. Foi naquelas mesinhas do Santo Grão. Da frente. E eu mega assim, sim, coloquei o notebook em cima da mesa, fingi que eu tava trabalhando, mas, tipo, escrevendo SHJKSF, sabe? Só, tipo assim, o que eu vou falar com esse cara? Meu inglês era mega entruncadinho ainda na época. Era bom, mas não era o que é hoje. Eu sei que eu arrasei. Todas as perguntas que ele me fazia, eu tinha uma resposta. Ele falou, onde você se vê daqui a 5 anos? Aí eu falei, é sério? Ele, né? Nada a ver essa pergunta, porque nem eu sei onde eu vou estar. Tipo assim, foi muito que legal, easy going. Realmente o santo bateu. Aí ele falou, como que você montaria essa área? Porque era pra montar um ventures pra agência. Então era pra gente fazer corporate venture pra agência. Que legal. Aí eu falei, esse mundo você fazia. Eu deitei, exato. Falei, começa aqui, faz um screening. Aí isso aqui tem que ter uma tese. A tese seria EdTech, Martech, não sei o que, blá. De desenho no guardanapo, ele falou, beleza, tá. Contratada. Não, ele não falou nada. Começa quando? Ele falou assim, o RH vai entrar em contato, só falou isso. Sumiu, nunca mais vi. No dia seguinte, me liga um número americano, aqui é a Cherie, do RH, o Michael quer muito te contratar, você já conversou com todo mundo da empresa, literalmente todo mundo. Mas isso foi, tipo, 7 meses depois da primeira conversa. E ele falou para você escrever o seu job description, o título da vaga e sua pretensão salarial. Você tá montando sua própria vaga. Eu achei que era uma zoeira, né? Aí eu fiz, tipo assim, jogando no Glassdoor. Quanto ganha um diretor? Job description, não tinha chat GPT, né? Job description de um corporate venture heads and resin. Aí montei lá um bololô, mandei para ela por e-mail, aí ela me liga. E eu mandei assim, tipo, velho, você é muito rica. Imagina, eu tava comendo miojo há anos, empreendendo, ganhando. Quando eu fui trabalhar com corporate venture, eu também já não tava ganhando muito lá essas coisas. Eu mandei em dólar, ainda nem sabia quanto eu pagava de imposto, como era o custo de vida. Sabe quando você fala uma cifra meio que você sai correndo, assim, tipo, com medo? Solta o e-mail e sai. Eu tinha 28 anos. Aí me liga. Falei, pronto, ela vai falar que eu tô viajando na maionese. Eu lembro até hoje, ela falando, olha, a gente não quer que você stretch yourself morando aqui. Isso que você me passou não é nem o mínimo, o piso de um diretor. Então, eu vou aumentar aqui o seu salário para passar pro RH? Tipo, brother, ela foi sister, não é nem brother. E aí refaz só essa parte lá. Caraca, e me manda.
qual é a chance, né, disso acontecer aqui no Brasil? O cara, acho que a pessoa vai olhar e falar, ai, que trouxa, tá bom, paga só isso pra ela. Mas a gente tem essa tendência a nos avaliar muito mal, né? Mona, eu tava achando que eu tava me autoavaliando lá em cima. A questão é que eu não entendi o custo É que de você vida também da não Califórnia. dimensionou lá, né? Exato. E outra, eu esqueci de um detalhe importante, 38% de imposto. Exato, Sim. é muito alto. Então, a hora que ela me jogou essa, eu falei, ah, tá, então é isso, mais 38%. Então, assim, me ajudou. Aí eu fui. Aí começou a saga. Mandou, até hoje eu lembro, uma carta por e-mail, eu assinei, uma LOI. Queremos te contratar, você tem interesse em trabalhar aqui. Aí tinha a condição. A gente vai pagar advogado para fazer o seu caso. Isso vai custar, sei lá, $10.000. A gente vai pagar a passagem, hospedagem, todos os relocation benefits, mais $10.000. Se você pedir demissão em um ano, em menos de um ano, você tem que pagar $20.000 pra gente, que é o que a gente está investindo em você. Eu lembro dessa cláusula do contrato. Mega responsabilidade. Aí eu falei, um ano eu aguento. Na Califórnia, em LA, a obra da Santa Amaro já existia naquela época. Entendeu? A hora que eu vim pra cá, eu fico sempre mais pros lados de Genópolis, quando eu venho fazer tempo, quando eu venho pra cá, eu falei, putz, essa obra ainda existe, cara. Existe. Enfim, aí eu lembro que eu falei, não, beleza, aguento. Aí demorou uns 6, 7 meses pra ser aprovado o visto. Eu tive que montar um caso, porque o meu visto é o de estrangeiro com habilidades extraordinárias. Pegar carta, fui pegar tradução juramentada de tudo. Montamos casa, foi aprovado, saiu. Eu mudei pra lá em setembro de 2019. Última semana de setembro. Então, eu tive outubro e novembro. Dezembro veio o recesso. Depois do Thanksgiving, eles param lá. E aí, janeiro, aí meu chefe falou, eu tô indo pra Nebraska, sei lá, e volto só em janeiro. Eu falei, vou pro Brasil, então. Já tinha acabado de mudar, fiquei dezembro, janeiro no Brasil, voltei fevereiro, março, pandemia. Nossa. Eu tive, 3 meses e meio de empresa real. Veio pandemia e eu tava lá. Aí achei que ia ser demitida, achei que, enfim. Como foi estar sozinha nos Estados Unidos no meio de uma pandemia? Horrível. Você morava com alguém? Não lembro. Naquela época eu tinha uma roommate, que a gente tá bloqueada uma no Instagram da outra hoje em dia. Não deu muito certo. Não, acho que não foi isso, foi a pandemia mesmo. Essa eu vou pôr na conta da pandemia, porque hoje eu paro e penso, eu falo, puta, eu gostava dela, mas as condições não eram normais de temperatura e pressão, e, enfim, sobrou pra quem tava do lado. Eu já tava dando aula, aí a SP me falou assim, agora com a pandemia a gente vai fazer o formato online, você não quer dar aula daí de Los Angeles? Aí eu falei, posso fazer isso, vou escrever um livro. Era quarentena. E aí eu lembro que eu tinha visto um meme que era Shakespeare escreveu não sei o que na quarentena, fulano escreveu. Eu falei, ai gente, acho chique, vou escrever um livro também. Aí eu falei, quer saber, vou transformar o meu curso em um livro. Aí peguei a grade do curso e comecei a escrever os capítulos. Lancei o livro na pandemia, no auge da pandemia, maio, junho. Eu escrevi super rápido, já tinha meio que fiz transcrição de aula, fiz um Frankenstein lá. Lancei o livro, deu super certo. Foi vendendo. Como que você publicou? Já tinha uma editora? Primeiro fiz self-publishing. Uau! Aí depois eu consegui editora. Que legal. Porque eu já tinha seguidor, aí eles compraram bastante. E o lançamento foi no Brasil? Online, né? Online, é verdade. Não tinha nada na época. Era tudo... Verdade. Era lá a gente lembra, lavava saco de Cheetos pra não pegar doença, lavava a casca da banana. Verdade. E aí aí começou muita demanda. Você não pode dar uma palestra? Não sei o quê. E eu fazia isso da minha casa lá em LA. Então, aí deu esse boom. E eu fui conciliando tudo com o trabalho lá. E foi muito legal, porque em nenhum momento a agência fez vista grossa. Pelo contrário, quando eu lancei em inglês, eles puseram a assessoria de imprensa da agência para me ajudar a divulgar. Sensacional. Muito legal. Porque eles pensam, uma escritora e trabalha pra gente, ótimo, valorize nosso passe. O que é muito difícil isso acontecer, né? Convenhamos. No Brasil é isso. Se você começa a ter um destaque... Acabou! A empresa te gonga porque você tá indo acima do nome da empresa. Não dá. Eu tenho mais saco pra essas coisas, não. Mas hoje, então, o teu principal job mesmo é o livro e se dedicar a isso. Aí, vamos lá. Aí eu fiz isso foi pandemia, 2020, 2021 e 2022. Conciliando
Aí eu vinha pro Brasil, às vezes, dependendo se o cachê da palestra era bom, eu vinha. Aí, não era tão bom, fazia online mesmo. E conciliando meus grupos de aula online, virei professora da PUC, eu tava lá. Eu vim pra cá, gravei lá no Rio Grande do Sul, deixei o módulo gravado e voltei. Então, comecei a fazer muita conexão. A pandemia possibilitou isso. E você se reinventou de todas as formas, né? E o livro assim, virou um best-seller de verdade, não um best-seller assim, da Amazon, virou um livro best-seller mesmo. Tipo, até hoje você vai em aeroporto, você acha. Pô, parabéns. Muito Como é esse sentimento de estar no aeroporto? Você vê muito louco. Seu livro eu até hoje. E nas bancas, né? Até ela. Eu lembro que as amigas dela tiravam foto do pôster dela e mandavam. Fala, como é esse sentimento? Não tem explicação, assim, eu acho que... E não é só um lance de ego trip ou vaidade, é numa de, tipo... Não, eu consegui, né? Gente, assim... Eu arrisco dizer, quando a gente tava lá no camarim conversando, que eu falei, eu consegui tudo que eu consegui e tive sucesso, porque tudo que eu planejei deu errado. Foi a primeira sensação que eu tive de que, apesar de ter tido o Aprendiz, o Shark Tank, e os prêmios da GQ, etc., foi a primeira coisa que eu fiz que deu muito certo. Então, foi, assim, uma sensação de... finalmente, sabe? Eu consigo. Não, e dever cumprido, né? E pra mim teve um lugar também muito de... Ai, gente, desculpa, meu ascendente é escorpião. De calar a boca de uma galera, de falar assim... Desculpa, né? É enrolação. Eu tive que enrolar a imigração americana, 80 gringos, é só lábia mesmo, assim, realmente. Aí ficar 3 anos e meio ainda no meu trabalho, trazer cliente, prospectar, aumentar faturamento em dólar. Trabalhar nos Estados Unidos, tudo, assim, não tem espaço para carisma. Vamos deixar ela aqui porque ela é carismática. Eles não fazem nem happy hour, é tipo só performance. Então, também teve um lugar de muita cura nos Estados Unidos para mim, de entender o meu valor. Foi a primeira vez que eu trabalhei para alguém. Porque lembra, depois que eu saí da Grey, eu fui empreender. Foi a primeira vez que eu fui trabalhar num grande grupo que me contratou pelo meu talento e me manteve pelo meu talento, independente de um reality show. Exato. De qualquer coisa. Em outra língua. Porra, foi assim, era superação atrás de superação. Então, para você isso foi muito bom, né? Muito, porque eu entendi que foi ali que eu tive o shift real mesmo, de falar assim, caguei pra opinião dos outros. Porque até então, eu falava e sentia. Mas tinha uma parte de mim que ficava triste. Porque eu pensava assim, nossa, eles nunca vão dar o braço a torcer? Esses haters que sempre enchem o saco? Então, tipo... Mas você se questionava também? Assim, você tinha, de certa forma, uma síndrome do impostor ou não? Você sempre eu teve acho que a até certeza... me mudar para os Estados Unidos um pouquinho. Você tinha? Eu acho que sim. Por ser mulher, pela socialização, pela forma como... Enfim, o mundo né? Se eu falar que não, estaria mentindo. Então, especialmente Los Angeles, muita cura, sucesso, brilho, veio o convite para o 2º livro. Eu fiz um curso na Casa Saber que teve 35 mil alunos, depois 1.200 pagantes. Foi um caos, porque era só coisa na internet na época, não tinha, as pessoas não saíam. Então, nunca trabalhei tanto na minha vida quanto na pandemia. E vim para o Brasil, meu pai ficou entubado. Foi assim, tudo de muito bom e muito ruim junto. E aí, em 2022, começo de 2022, a Chaya ia renovar meu 2º visto, porque o O1, para quem não sabe, ele dura 3 anos. Que é o visto de estrangeiro. De talento. Aí você renova, ou não, se você não tem intenção de manter. A premissa dele não encontramos força de trabalho tão boa para fazer isso aqui, então a gente tem que trazer de fora. O que, até hoje, quando eu paro para pensar, é uma loucura. Porque essa premissa, geralmente, eles usam para trazer programador, uma galera, tipo, que é fera em uma linguagem específica de Python, um pesquisador, sales, BizDev. Gente, tem 800... Chacoalhar qualquer árvore na UCLA vai cair um monte. Então, tipo assim, teve
lugar certo, hora certa, e uma pessoa que acreditou em mim, que foi o Michael Claypool, que eu sou muito grata. Ele revisou meu livro em inglês. Foi a primeira pessoa que eu dei livro em inglês, cheio de erro. E eu lembro dele falava assim, nossa, Maite, mas esse livro não faz sentido, porque o brasileiro, a gente vai abrindo várias caixinhas, e meu livro, eu tô dando um exemplo pessoal, depois eu falo de um documentário, aí eu dou teoria do Aristóteles, aí eu falo do podcast, e pros gringos é tipo... Zero linear. Ele fala, não, aqui você tem que pôr um key takeaway, aí aqui você tem que pôr a dica do documentário, aí aqui, teoria, você não tem... linearidade. Padrão, Aí eu lembro muito disso, aí eu lembro que ele ainda falou pra mim assim, eu até falei nos stories esse dia, ele falou, essa parte é problemática. Eu falei, que parte? Você pode ser cancelado por isso? Era assim, vender gelo pra esquimó. Porque esquimó nos Estados Unidos é tipo minoria. Eles são de lá. Aí ele falou, não pode usar mais essa expressão. Aí eu falei, obrigada por avisar. Eu nunca conheci um esquimó, assim, pra mim era uma alegoria, uma coisa distante. Mas enfim, em 2022, eu recebi o convite da Cubo para sair da Chaya e assumir o posto de CSO. Então, eu ia sair de diretora para Chief Strategy Officer. E big leap, né? Eu tava com 32 anos na época. E ir para Nova York, porque o headquarters era em Nova York. Eu já tinha tido vontade de ir para Nova York, mas Nova York para mim era uma coisa assim... eu não saí de São Paulo para ir para Nova York, sabe? Tipo, LA eu tenho a praia, eu tenho qualidade de vida, eu tenho... sunset lilás todo dia, vou, pegar metrô e passa frio, dar cotovelada em rato, tô de boa, sabe? Aí, perrengue já passei muita baldeação na Armênia, gente, cartão bom, só quem sabe, sabe. Só quem sabe, sabe. Até dei um close na câmera. Aí, eu falei assim, mas a grana era muito boa. E eu já tava muito consolidada também com o meu business, palestra, curso, livro, e fazendo minhas mentorias, que eu cobro, tipo assim, de 3 mil a 5 mil reais por pessoa. Então, tinha já uma máquina de... Tudo que eu aprendi empreendendo, eu apliquei para os meus próprios negócios. Então, eu fui vender curso de negociação, vendi para o Banco do Brasil, B2B, acesso a 3 mil logins para os funcionários, então montei um SaaS. Então, eu fui fazendo várias coisinhas, assim... Você continua empreendendo, mas para seu próprio negócio. E fui investindo em startup e tal, na Purple Metrics, na Phil, fui me consolidando. Eu falei, hoje eu me sinto pronta para ir para Nova York, porque não é uma cidade fácil. E mesmo de LA para lá, Nova York é um país dentro dos Estados Unidos, assim, não tem como falar. Então eu fui e falei, cara, para o mercado de publishing em Nova York é muito mais interessante do que LA. Porque LA é como se fosse, Rio e São Paulo e Nova York, vamos assim dizer. Então tem muito mais headquarters, é o centro financeiro, né? Fora que, assim, é uma cidade muito cara. Então, ninguém desperdiça o tempo lá. Essa é uma principal coisa que eu senti. Fui. E aí, as coisas começaram a acontecer também. Aí eu fiz o lançamento na Costa Leste, porque eu já estava vendendo meu livro nas Barnes & Noble da Califórnia. Aí eu fiz Nova York. Então, foi muito legal. Fiz... E tá vendendo lá até hoje. Fiz palestra, assim, no World Trade Center para o governo de Nova York, no mês da mulher, para dar treinamento para 200 funcionários de comunicação. Fiz no Wix. Em Nova York, quando eu fui para Nova York, foi que eu comecei a expandir minha carreira de palestrante para os Estados Unidos. E também porque eu adquiri mais proficiência na língua também. E aí começou a crescer muito. Então, eu tô hoje part-time no meu emprego tradicional. Que é Cubo. E continuo fazendo meus endeavors, palestra, curso, livro, às vezes até publi no Instagram eu faço quando o cachê é bom. E Nova York? Em Nova York. Não, mas em Nova York você tá amando agora. Eu tô amando, mas assim, é diferente. É um amando diferente. LA eu amei fácil. Não teve dificuldade, assim. Teve um pouquinho no começo, mas era mais um homesick. Nova York cresceu em mim, assim. Sabe que os americanos falam, it's growing on me, tipo... Você tem que aprender a gostar. Você estava falando da tua trajetória e eu consigo pegar alguns pontos que eu acho que são muito importantes, assim como
mindset do que você foi aprendendo. Acho que uma das coisas é não colocar os ovos todos numa única cestinha, então você começou a diversificar bastante. Sim. A outra é ter um mentor, alguém que acredite em você, que possa te desenvolver. Então você teve essa pessoa que conseguiu, né, ali no teu limbo, te tirar daquele limbo. Foi. Eu sou muito grata ao Michael por isso. Muito. Sim. Muito, muito. E pegou todos os teus aprendizados ao longo da vida e transformou isso em conhecimento para repassar para os outros, né? Minha dúvida é o que você faria diferente, assim, se você olha para trás hoje na tua trajetória, tem alguma coisa que você olha e você fala, aqui eu teria feito diferente? Contrato. A única coisa que eu teria feito diferente. Contrato, fala mais disso. Eu acho que, especialmente quando a gente empreende, de primeira viagem, assim, a gente, às vezes, tem receio de judicializar as coisas e parecer que a gente não confia na pessoa. Então, eu acho que contrato, sem dúvida. Eu teria envolvido mais advogados em fases preliminares do que acreditar em e-mail, essas coisas, ou palavras, assim. É a única coisa. De resto... Assim, se eu pudesse ter evitado, assim, quase morrer, porque não foi legal. Depois que eu saí, tipo assim, quando seu rim, fígado e intestino param de funcionar, você engorda água, porque você retém líquido. Sim. Eu engordei 8 quilos de água. Meus órgãos estavam todos inflamados, eu não conseguia emagrecer, não tinha pescoço. Tipo, eu tive que ficar convivendo com o efeito colateral disso. Daí, sepse é a maior causa-morte de UTI no mundo. E quem sobrevive meio que ganha uma sentença de vida, vai embora cedo depois, porque você fica muito damaged. Não tive efeito colateral. Então, assim, dentro do possível, né? Mas aí eu não sei também se é idade. Mas, tipo assim, sempre fazendo check-up, exame, saúde ótima, assim. Então, assim, eu acho que se eu pudesse fazer uma coisa diferente, acho que eu teria olhado mais para isso. Sido mais crítica e racional com relação a combinados. E, no mais, não foi nada diferente, não. E seu olhar para futuro? Como que você enxerga a Maitê nesses próximos passos? Ou, como você mesma disse, você planeja o quartil? Fazer a pergunta. Olha, para 2024. Vamos lá. Eu me vejo. Eu tô muito empolgada com Portugal. Assim, eu sei. Com o livro que você vai lançar lá. E com as aulas, porque. Eu sou muito desbravadora dos 7 mares, assim. Ir para Estados Unidos já foi muito desafiador. E eu acho que me preparou, assim, para muita coisa. Eu tenho certeza que eu só tô conseguindo chegar em Portugal tão bem porque eu fiz a triangulação com os Estados Unidos. Tipo, porque eu vendo em Nova York, eu estou vendendo em Portugal. E não porque eu fui best-seller aqui. Acho que me deu uma credencial. E tô curiosa para ver qual vai ser a receptividade do público. Eu já tenho muitos leitores lá de Kindle que me pediam a versão física, então eu tô animada para ir para lá e conhecê-los. Legal. Acho que vai ser uma aposta muito legal de descobrir o que vai rolar. Que legal. Um go-to-market novo, então eu tô animada com isso. Novo desafio, né? Tô muito animada com o que eu já tenho para Nova York esse ano, os eventos que eu vou palestrar. Aí eu não vou falar mesmo por superstição, pra deixar acontecer. E aí um tá assinando contrato aí, então deixa abaixo. Eu só tô falando de Portugal, que já tá tudo selado lá. E mesmo assim a gente não sabe, né? Então, muito animada para as minhas imersões. Então, eu vou ter uma sábado agora, que vai ser lá no Tivoli. Vai ser incrível. Então, eu gosto muito dessa troca humana, pessoal, que eu tenho com os meus alunos, com os mentorados. Então, para 2024, acho que, assim, abrir um novo mercado e conhecer novas pessoas, leitores e ver o que sai dali. Fincar raízes mais em Nova York, porque eu plantei muita semente, mas como bombou de palestra aqui esse ano, eu tive que vir muito para o Brasil. Então, esse ano eu quero passar mais tempo lá para cultivar tudo isso. Para os próximos anos, eu pretendo continuar escrevendo livros. Eu me vejo como uma escritora, eu gosto de escrever. Eu gosto mais de lançar o livro do que escrever, sendo bem sincera, mas do processo criativo. Eu sempre tratei os livros como um business, então eu comprava mídia para divulgar, eu fazia estratégia de lançamento. Que legal. Então, assim, e eu trato muito como uma plataforma
Então, meu segundo livro eu transformei num curso da Casa do Saber, tipo propriedade intelectual. Aí eu fui lá e vendi um treinamento para a Ambev com o mesmo nome do livro. Então, assim, eu vejo muito como plataformas. Então, eu quero escrever um novo livro que tenha esse mesmo poder de ser uma nova plataforma para eu conseguir também transformar em multiformatos, porque o conteúdo, ele é um asset muito líquido. Você pode virar o que você quiser, assim. E dar aula, que eu amo, eu quero só continuar fazendo tudo que eu tô fazendo, assim. Se eu continuar fazendo tudo que eu tô fazendo, tá ótimo. E cada vez mais me solidificar, assim, com o meu rolê, que antes era um side hustle, assim, sabe? É muito legal, porque você conseguiu realmente encontrar suas potências, né? E cada vez mais ir potencializando isso. Então, resiliência, superação. Você teve tudo para entrar num processo de... Tinha a questão dos outros, tinha a sua própria visão de tudo que estava acontecendo, independente de você precisar, porque você tinha que pagar dívidas. Tem pessoas que não conseguem ter a garra que você teve para você chegar onde você chegou. E isso demanda muito de nós, de autoconhecimento, de acreditar em você, de saber que você gostaria e você tem essa força e hoje está potencializando todas essas suas potências e ter palestras aqui no Brasil, lançamento de livro em Portugal, Nova York, tudo que você construiu. Então, assim, isso é um orgulho, né? Por toda a sua história, por toda a sua superação. Eu tenho você orgulho. É incrível, você é uma pessoa incrível. Obrigada. Né? Então, quando eu contei essa história para Jaque, eu falei, a Maitê, ela é uma história incrível de ser contada, né? E eu acho que o mais legal de tudo é você realmente contar essa história, porque as pessoas muitas vezes guardam para si. Quantas pessoas que podem estar te assistindo hoje, que estão passando ou vão passar e que te vê onde você está hoje, tendo passado por tudo isso, e a forma como você conduziu também inspira essas outras pessoas e mulheres. Então, muito obrigada. Obrigada. Parabéns. Obrigada por ter topado o convite. Foi um prazer te Obrigada conhecer. a vocês pela troca, pelo convite. Obrigada e parabéns. Pela oportunidade de contar essa história sem pé nem cabeça, mas que é verídica. Sim, e que... isso é o mais legal. Foi o nosso podcast recorde. Estou olhando ali para o tempo. Falo para um cara. Obrigada, pessoal, por vocês que nos ouviram até aqui. E, ó, a gente quer um livro com dedicatória. Com certeza. Vou cobrar. Você sabe que meu último capítulo do segundo livro, o Vamos Argumentar, chama Maitê de Guarulhos. Ah, que legal. E eu falo muito como eu tinha vergonha de ser de lá. Sério? Que me zoavam na faculdade. O pessoal falava que você era DDD 11, se eu vinha de jegue. Esse seu sotaque de interior. Ficava me aloprando. E aí eu lembro que, enfim, não vou dar spoiler, porque tá no livro, mas eu falo muito sobre, tipo, da onde vem as potências, né? E eu acho que vem desses lugares, sabe? Sim, dos lugares que a gente não quer olhar. Dos traumas. Dos lugares que a gente um dia já não quis abraçar. E eu acho que sem terapia, nada disso teria sido possível. Só fazendo um último adendo, assim. Sim. Sou muito grata à minha psicóloga, às psicólogas que eu tive. E ao meu psiquiatra também. Um beijo. Arlete. Saúde mental, né? Sim. Super importante. E rede de apoio. Com certeza. Minha família que estava sempre ali para mim. Não importasse se eu falasse assim, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou fazer aquilo. Que, assim, teve namorado que ficou no meio do caminho, teve amizade que ficou no meio do caminho. Com certeza. E em nenhum momento, assim, eu acho que eu também desisti, porque eu sempre tive uma família que acreditava nas minhas maluquices, assim. Então, isso fez toda a diferença. Faz toda a diferença, com certeza. Sim. Maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada. Adorei, gente. Prazer. Obrigada, gente. Obrigada.